Tudo sobre a diferença entre mônada e bindi, ou bindu, e a relação com vidas passadas. Existe vidas passadas ou apenas uma vida única? Há uma diferença gritante entre vida e existência. Aquilo que por algum método, algum esforço você lembra como vida, na verdade, são existências. São máscaras da vida. Por isso chamamos de personalidade, pessoa, por onde o som soa, que são as máscaras daquilo que gera a existência. Só não sabemos ainda, e vai ser bem difícil saber de momento, do porquê que uma vida única e imutável precisa de mudanças. Talvez nem a própria vida saiba. Por ela ser ampla, ela pode fazer tudo. Então a causa da existência, criada pela vida, é simplesmente pelo fato de poder. Eu posso. Agora o que vai acontecer é outro caso, futuro que o diga. Mas o próprio termo mônada é errôneo se você colocar como algo único, porque a própria mônada é uma criação de uma coisa imutável, que é o preto de fundo, que esse sim é o absoluto, o verdadeiro Deus, ou na verdade, deidade. Quando Deus, na sua própria escuridão, aí que a gente não entende por que a gente tem medo do escuro, sendo que o preto é a mãe de todas as cores, de todos os desdobramentos possíveis. No ansiar, no abrir olhos, em alguns pontos cria mônadas. Mônadas sempre são coletivas. Não existe a minha mônada, existe o meu bindu ou bindi, que seria relativo a você perder um fio de cabelo ou uma célula ser extraída do seu corpo. Não vai fazer muita diferença em seu corpo, mas lá carrega a sua genética, a sua informação, da onde é a origem daquilo que foi separado. No absoluto, ansiar, abrir olhos, e vamos chamar também de, podemos dizer grosseiramente, de pequenos sorrisos. E o que é o sorriso? A etimologia de sorriso é aqueles que estavam à beira dos rios calmos e conversavam entre eles. Sorriso, sorriu, sorridente, aquilo que está por trás dos dentes. Os dentes apenas mostram pequenos brilhos internos. Mas isso quando se desdobra em um universo fechado, em que a sombra da própria sombra de Deus se torna criativa, surrupia para si um poder que não é seu. Como não pode criar mônadas, esse subdeus, ele cria estrelas. E o que estrelas são? Estrelas são impermanentes. São brilhos falsos. Existe hoje e não existe amanhã, como nós. Pequenos brilhos do absoluto. E nisso, de se tornar cativo dentro de uma bolha fechada, uma bolha mental, o que acontece ali dentro é o que chamaremos de prisão condicionada. Alguns bindes entram dentro desse balão e é como se o jogador estivesse preso dentro da bola. Só que o que há dentro da bola? Vácuo também. Ou ar preenchido de nada. Mas o ar está tanto fora como dentro. E para observar isso, se diz que a verdade está dentro. O que está dentro é o observador da verdade, a própria verdade. Mas a verdade só pode ver o todo estando fora. Só a partir do fora dessa espiritualidade primordial, que já existia e sempre existirá, independente do que é criado ou não criado,
é que você consegue observar essas coisas para chegar nessa conclusão. O verdadeiro observador. Porque lá dentro também tem o falso eu, que é o ego, que observa tudo, ele é crítico. Só que ele não sabe de nada. Por quê? Porque ele não consegue ver através das fronteiras, através da parede que os próprios egos criaram para negar o lá fora. O lá fora que na verdade é tudo. Chegando dentro dessa prisão, os bindes começam a tomar cores, gamas da própria luz que vai se perdendo ao longo da distância. E aí que vem o termo areté da filosofia, aqui dentro desse universo fechado, mais especificamente no nosso mundo. Na filosofia terrestre, entre os sábios, se falava da excelência. Você só consegue fazer aquilo que você é apto a fazer. Seguir a natureza. Por isso que aqui dentro o karma é inegociável, a não ser que você interrompa o karma. Como? Não reagindo. Porque esse universo é de reação. Por exemplo, um planeta se aproxima do outro, se o núcleo é maior que o outro, atrai o outro e engole o outro. Quando isso cessa, aquilo pode deixar de existir para viver. Muitos aqui dentro desse universo estão ligados à mônada. Mônadas sempre são coletivas. A mônada, esses olhos que se abrem, aeons, os verdadeiros anjos dentro do absoluto, existem com nomenclaturas diferentes quando elas são desdobradas aqui. Temos a mônada do reino mineral, vegetal, animal, só que são inconscientes. Por quê? Porque estão longe, estão separados. É como se fosse você tentar ouvir através da parede. O som não passa, ou se passa é débil. E essas mônadas, desdobradas em pequenos pontos insignificantes da própria mônada raiz, da mônada de espécie, acabam perdendo a audição, a visão e o próprio tato de saber onde estão. E as cores, pelo termo areté, que também tem relação com aristocracia e hierarquia, se desdobram em pontos para trabalhar dentro disso que está se movimentando, que antes não se movia, que é chamado universo. O uno inverso. Toda a inversão daquela calma que tinha. E qual é que era a calma? Qual é que era a passividade dentro? As mônadas não têm necessidades. E se tem necessidade é apenas de ser mônadas. Todas as mônadas estando sorrindo uma para as outras, é tudo o que basta. Mas quando chega aqui, muitos dos bindes que são fractais dessa mônada de espécie, de tanto descer e subir, ir para lá e para cá, seria como você comparar com um elástico, um fio. Se ser muito estendido, a sua estrutura vai rompendo, a ponto de que muitos bindus que estão aqui estão apenas como pilha ou bateria para que a criatura ainda exista para ocupar espaços, sem nenhuma ligação com a fonte. Aí que vamos entender o que Blavatsky e muitos outros conhecedores da verdade diziam, que muitos seres aqui são tão ocos quanto um animal, um vegetal e um mineral, que não sabem de onde vieram, onde estão e para onde vão. Então são usados como recicle, como todo o planeta. Se todo o planeta, todas as partículas do reino mineral, do planeta Terra, se tornassem humanos, não existiria chão para o humano evoluir e nem mesmo existir para poder um dia voltar para fora de todo esse esquema. E por que é necessário algumas partículas, algumas
essências se tornar humanas, porque elas não se bastavam lá. Estão chegando pela passagem disso tudo que é evolução, que é uma volta, não é nada comparado com elevação, porque elevação é interna. A elevação é aquilo que te faz sair dessa existência forçada chamada samsara. Paz e bem céu a todos.